O presidente da Federação de Tempesten, que continua crescendo rapidamente como uma grande nação, é o Rimuru, que se define como uma gosma inofensiva. Embora ele tenha um lado idealista, sendo gentil com todos e colocando seus companheiros acima de tudo, até ele tem uma linha definitiva que nunca deve ser cruzada. O Rimuru é alguém que raramente perde a paciência, mas na quarta temporada da animação, parece que essa paciência vai realmente transbordar. Neste vídeo, focando nas cenas de perda de controle, que serão retratadas na quarta temporada, vamos apresentar os episódios cheios de fúria do Rimuru e de outros personagens. Como o conteúdo incluirá informações à frente dos capítulos atuais dos quadrinhos e da animação, quem quiser evitar revelações da história deve ficar atento. Uma das grandes cenas de fúria na quarta temporada acontece na reunião do Conselho do Oeste. O Rimuru e sua equipe, que foram para o Reino de Ingrácia para a adesão de Tempest ao Conselho, enfrentam ali as exigências irracionais e injustas de parlamentares cujas mentes foram manipuladas pela conspiração da família Rosso. Na verdade, como Rimuru tinha sido avisado antecipadamente de que uma armadilha seria montada ali, ele estava sendo extremamente cuidadoso para que o Benimaru não se enfurecesse, mas por incrível que pareça, foi ele mesmo quem chegou ao ponto de explodir. Olhando para as exigências do lado humano, havia itens como a cobertura total de todos os custos de construção da linha de trem mágico até Ingrácia por parte de Tempesten, o fornecimento gratuito de armas de alta qualidade para fortalecimento militar, a intervenção do Conselho na operação do labirinto e até a cobrança de impostos anuais exorbitantes. Estes eram, mais do que uma negociação entre dois estados iguais, era uma lista de termos totalmente desiguais. Com esses itens demonstrava-se uma má intenção clara, visando quebrar o poder econômico e militar de Tempesten, uma potência em ascensão para colocá-la totalmente sob o controle do mundo ocidental. No momento em que viu essa lista, a raiva do Rimuru, que normalmente é extremamente manso, explodiu. O Rimuru destruiu aquela mesa magnífica da sala de reuniões com um chute e, instalando-se em sua cadeira, lançou um olhar severo para os parlamentares. Na verdade, o Rimuru desejou desde o início viver junto com os humanos e tentou resolver tudo da forma mais pacífica possível. Antes da reunião começar, ele tentava conduzir as coisas com uma postura construtiva, dizendo que faria o necessário. Mas os representantes das grandes nações que detêm o poder entenderam errado essa atitude, achando que era fraqueza ou algo fácil de dominar, e tentaram impor exigências absurdas. Nesse caso, era inevitável que ele perdesse a cabeça. Os itens concretos exigidos pelo Conselho dividiam-se basicamente em 4. 1. Linha de trem mágico. Todos os custos de construção até a linha de Ingrácia seriam arcados por Tempesten e a linha seria aberta. É claramente um absurdo que um único país pague sozinho o custo de um serviço de infraestrutura que beneficiará todas as nações. 2. Fornecimento gratuito de armas. Entrega gratuita de armas de alta qualidade com o objetivo de fortalecer o exército. Este é um pedido abusivo que visa explorar o poder tecnológico de Tempesten sem dar nada em troca. 3. Gestão do labirinto. A inclusão do Conselho na operação do labirinto. Ou seja, pedia-se que os direitos sobre a masmorra criada pelo Lorde Demônio e pela espécie de dragão fossem transferidos para potências estrangeiras. Embora fosse impossível pensar que os humanos pudessem controlar o Veldora e os outros, a existência da masmorra tinha se tornado uma fonte de lucro impossível de ignorar para os outros países. 4. Imposto anual. Pagamento de impostos ao Conselho todos os anos. Os países membros podem precisar pagar taxas, mas havia indícios de que a escolha dos representantes seria limitada apenas aos humanos. Isso significava calar totalmente a voz de Tempesten no Conselho, ou seja, a lógica era: nós te aceitamos como membro, mas não fale e apenas dê o seu dinheiro. Isso era a imposição de um tratado tão desigual que jamais poderia ser chamado de uma negociação entre estados iguais. Pelo fato de até o presidente do Conselho estar com uma expressão cansada, entendia-se que esses desejos não eram da vontade dele, mas sim uma loucura dos parlamentares controlados pela intervenção mental da família Rosso. No entanto, mesmo enfurecido, o Rimuru mantinha um lado frio. Apesar de ter chutado e destruído a mesa, ele não usou a sua aura de Lorde Demônio.
Pois, se liberasse esse poder, os humanos na sala ficariam paralisados de medo e não restaria nada além do fato de que o Lorde Demônio submeteu os humanos pela força, o que arruinaria completamente o objetivo de Tempestem de se juntar ao Conselho. O fato de ele limitar sua raiva a uma manifestação física, como quebrar a mesa, e permanecer dentro dos limites da negociação, é uma prova de que, mesmo naquela grande fúria, ele não perdeu a calma por um fio. Graças a esse desabafo emocional do Rimuru, o Rafael fez uma jogada brilhante ao detectar as brechas de manipulação nas mentes dos parlamentares e cancelá-las instantaneamente. Como resultado, a confusão foi resolvida e Tempestem juntou-se ao Conselho. Além disso, a inviolabilidade dos direitos de soberania foi aceita por unanimidade. A fúria de Shuna e o caos na Assembleia. Novamente na mesma reunião do Conselho, enquanto os problemas pareciam resolvidos com a raiva do Rimuru e o fim do controle mental. Os que invadiram a reunião foram o comandante da União de Cavaleiros Reiner, que apoia o Príncipe Auric, e um aventureiro de classe A. O aventureiro Gai apareceu. Eles ocuparam o salão de reuniões à força e, além disso, iniciaram uma ação insolente balançando uma esfera da dominação. Diante dessa atitude sem limites e autoconfiante contra um senhor demônio, o Rimuru pensou se havia alguma estratégia por trás, mas não havia nada. Aquela esfera que um dia controlou a Milin era um item que não funcionaria com o Rimuru, por isso ele decidiu observar a situação em silêncio por um tempo. No entanto, houve alguém que ficou ainda mais enfurecido com esse comportamento idiota do que o próprio Rimuru, a Shuna, que normalmente é uma figura como a mãe de Tempestem. Diante do insulto ao seu mestre Rimuru e da tentativa de manchar a honra dele, a Shuna foi tomada por uma fúria silenciosa, mas muito violenta. Quando a Shuna enfrentou o Gai, ela quebrou a espada dele facilmente como se estivesse brincando, e usando a magia sagrada Desintegração, neutralizou instantaneamente o Gai, que era um aventureiro de classe A. A fúria da Shuna naquele momento era, de certa forma, mais assustadora do que a do Rimuru ou do Benimaru. Na versão do livro, a Shuna deu uma resposta muito dura dizendo: "Vocês são lixo, não vou matá-los facilmente", mas na versão dos quadrinhos isso foi um pouco suavizado. Provavelmente na animação também será retratado de forma mais gentil. Mesmo assim, enquanto a luta fria da Shuna gera confiança no espectador, se o Benimaru tivesse explodido ali, ele poderia ter perdido a razão pela fúria e transformado todo o salão de reuniões em cinzas. Se a chama negra do Benimaru fosse liberada, seria impossível reparar as relações com o Conselho e, no pior dos cenários, poderia levar a uma guerra total com todo o mundo ocidental. Por sorte, a Shuna agiu mais rápido e o Benimaru limitou-se a observar a situação de forma sem graça. A força da Shuna, que normalmente cozinha, costura e é sorridente, na verdade ultrapassa em muito a de um comandante de cavaleiros ou de um aventureiro de classe A. Tendo estudado magias sagradas por instrução do Rimuru, a Shuna dominou a magia mais difícil em pouquíssimo tempo e demonstrou uma técnica tão perfeita a ponto de evaporar apenas a armadura do seu oponente. A intervenção de Hinata Sakaguchi e o fim de Reiner. Enquanto a Shuna neutralizava o Gai, a pessoa que lidou com o comandante dos cavaleiros Reiner foi a Hinata Sakaguchi. Essa tensão, na verdade, tinha começado antes da reunião. O príncipe Auric tinha oferecido cooperação a Hinata para testar o Rimuru, mas a Hinata recusou duramente e o avisou. Na reunião, o Reiner insultou a Hinata dizendo: "Não fale muito, mulher", e até afirmou que a Hinata chegou à sua posição seduzindo um bispo idoso. Quando o Rimuru viu isso, teve a certeza absoluta de que esse cara com certeza morreu. O Reiner confiava tanto na sua habilidade com a espada que achava que poderia vencer a Hinata, mas a diferença de poder era óbvia. A Hinata acabou com o Reiner em segundos e o neutralizou. O Reiner foi depois levado para interrogatório e enfrentou um fim miserável. Para a Hinata, o que foi feito era imperdoável porque ela estava ali para proteger a neutralidade do Conselho, e tanto a honra dos cavaleiros quanto o dever de proteger a ordem da sociedade humana tinham sido manchados. Embora tenha dito "eu não estava brava", depois que os eventos terminaram, o Rimuru só pôde responder balançando a cabeça, pois se tanto a Shuna quanto a Hinata realmente tivessem explodido, ninguém ali teria saído vivo. A armadilha de Mariabel e a determinação de Rimuru. Mariabel, da família Rosso, temendo o desenvolvimento rápido de Tempestem, estava usando a habilidade Ganância para destruir o Rimuru. Ela armou uma cilada para o Rimuru nas ruínas de Amrita. O Rimuru, apesar da preocupação de seus homens, foi para lá com o entusiasmo da exploração.
sobre o Guy, que estava sob o controle de Mariabel. Quando o Guy atacou, o Rimuru concentrou sua aura na mão esquerda e a descarregou sobre ele, transformando-o em poeira instantaneamente. O Rimuru deu uma resposta fria dizendo: "Parece que você queria lutar comigo." Seu desejo se realizou antes de morrer, e partiu para acabar com a Mariabel. A Mariabel, embora estivesse aterrorizada diante do poder do Rimuru, abriu seu último trunfo, o Campo Santo, mas o Rimuru já tinha previsto isso e tomado precauções. Ao encurralar a Mariabel, o Rimuru mostrou sua determinação dizendo: "Vou te enviar sem dor." A raiva do Rimuru era direcionada ao fato de a Mariabel usar os outros como ferramentas. No fim, enquanto tentava fugir, a Mariabel foi morta pelo Yuki. O Rimuru, embora tenha pensado que foi um pouco longe demais depois de matar o Guy, mostrou a determinação de fazer o que for necessário para proteger quem ele ama. Diablo e Ren, o conflito dos demônios. O segundo secretário do Rimuru, o Diablo, demonstrou uma grande fúria ao encontrar a Ren. Quando a Ren menosprezou o fato de o Diablo servir ao Rimuru, para o Diablo isso foi um insulto ao seu próprio propósito de existência. O Diablo aterrorizou a Ren ao usar a magia sagrada, que é proibida para os demônios, através da sua fé no seu mestre. O fanatismo do Diablo, ao dizer que aqueles que não entendem a grandiosidade do meu mestre são idiotas, fez até a Ren tremer. Embora o Diablo tenha destruído apenas uma cópia da Ren, ele deu a ela uma grande lição: Testarossa e o erro do Moz. A Testarossa ficou enfurecida quando seu assistente, o Moz, dirigiu-se à aliada do Rimuru, a Elmesia, apenas como alta elfa. Quando ela disse: "Moz, esse modo de falar com a aliada do Sr. Rimuru não é agradável", o Moz teve apenas que pedir desculpas e se curvar. Como Moz já era alguém que tinha perdido a orelha por um pequeno erro, ele tinha muito medo da fúria da Testarossa. As fúrias de Luminous, Leon e Guy Crimson. Para Lorde Demônio Luminous, o maior tabu era a heroína Choronoa. O ferimento da Hinata e o sequestro da Choronoa mergulharam a Luminous em uma fúria gigante e despertaram a habilidade Asmodeus. Chorando por não ter conseguido proteger a Hinata, a Luminous mostrou todo o seu poder contra o Grambel. Já o conflito entre o Rimuru e o Leon foi por causa da Shizui e das crianças. Ao ouvir que o Leon estava reunindo crianças, o Rimuru explodiu de raiva e deu um soco no Leon. O Leon, em vez de revidar, aceitou esse golpe em silêncio. Depois foi entendido que o Leon, na verdade, estava tentando proteger as crianças. Por fim, o Guy Crimson ficou louco quando soube que o Rimuru deu nomes às antigas garotas demônios. Enquanto pedia satisfações ao Rimuru, o Rimuru passou a bola com maestria para o Diablo, conseguindo calar o Guy. O Guy finalmente desistiu diante do caos criado por esse grupo incontrolável. Essas grandes cenas de fúria que estarão na 4ª temporada da animação mostram o que os personagens são capazes de fazer para proteger quem amam. Cada um deles foi tomado por essa grande ira em nome de suas próprias crenças.